Olá pessoal, tudo bem? Hoje então, continuando com o nosso curso Como Ler em Inglês, nós vamos ver os objetivos da leitura. Relembrando então, na última aula, nós aprendemos a identificar gêneros textuais e hoje então nós vamos trabalhar com os objetivos da leitura. Toda leitura deve ter um objetivo. Nós lemos porque queremos algo da leitura. Então, quais são os diferentes objetivos com que nós lemos um texto? Primeiro, entre os diversos objetivos, eu vou citar alguns, como, por exemplo, uma leitura objetiva com aplicação prática. É quando, por exemplo, nós consultamos o significado de uma palavra no dicionário. Nós temos também aquela leitura inconsciente, quando, por exemplo, quando nós lemos notícias no jornal. Nós temos também a leitura interessada, direcionada para aprendizagem, que é aquela leitura que a gente faz quando nós pesquisamos um assunto do nosso interesse. Nós temos também a leitura por lazer, claro, e entretenimento, que quando nós lemos simplesmente pelo prazer de ler. Então, esses diferentes objetivos da leitura vão proporcionar diferentes níveis de compreensão. Primeiramente, nós temos a compreensão geral, quando apenas observamos um texto rapidamente para obter uma ideia geral, focalizando de modo especial os títulos, subtítulos, tabelas, figuras, ênfases tipográficas, cognatos, que são palavras semelhantes ao português, etc. Para identificar o tema, podemos utilizar uma estratégia de skimming, que é uma leitura rápida sem interrupções, feita apenas para obter a ideia geral, como na leitura de um jornal, no qual em que a gente está decidindo se tem interesse em determinada matéria ou não. Compreensão das ideias principais. Quando buscamos não só identificar a ideia geral de um texto, mas também compreender os detalhes, os argumentos ou ideias principais, sem contudo nos determos em detalhes. Para obter as ideias principais, nós podemos utilizar a estratégia de scanning, que é uma leitura rápida no qual nos concentramos na busca de uma informação específica. É o caso, por exemplo, de uma consulta a um dicionário. Essas duas estratégias de leitura, skimming e scanning, muitas vezes nós fazemos sem perceber. E quanto mais proficiente nós somos, quanto melhores leitores nós somos, mais nós usamos essas estratégias inconscientemente. Se por acaso você ainda não é um leitor proficiente, então eu vou te ajudar a desenvolver essas técnicas de leitura numa aula especificamente para isso. Não se preocupem se ficou um pouco confuso agora. Nós temos também, então, a compreensão detalhada, que agora sim é onde a gente vai compreender um texto nos seus detalhes, que é quando nós buscamos não só identificar a ideia geral e compreender os argumentos ou ideias principais, mas também saber os detalhes do texto. Por exemplo, ao selecionarmos uma matéria de interesse no jornal, nós vamos prestar atenção aos detalhes e estabelecemos comparações com o que nós já sabemos a respeito do assunto. Essa conexão com aquilo que nós já sabemos, com o nosso conhecimento prévio sobre determinado assunto, também vai ser tema de uma das nossas aulas aqui, não se preocupem. Então, aqui um exemplo. Qual o objetivo, então, da leitura de um artigo acadêmico? Ela pode ser uma leitura interessada para verificar se o estudo será útil para o desenvolvimento da pesquisa que nós estamos fazendo ou não. E qual o nível de compreensão dessa leitura? Depende. Em um primeiro momento, a gente pode fazer só uma leitura rápida, fazer um skimming, para determinar se essa leitura é importante para o nosso estudo ou não. Se nós verificarmos que essa leitura é sim importante, aí nós vamos partir para um nível de compreensão mais detalhado. Ok? Então, é importante lembrar que diferentes gêneros textuais pedem diferentes objetivos de leitura e níveis de compreensão. Ou seja, eu não vou ler a mesma forma que eu leio um dicionário, não é a mesma forma que eu leio um artigo acadêmico. Por quê? Porque num dicionário o objetivo da leitura é uma leitura utilitária, onde eu só estou procurando saber o significado de uma palavra. E o nível de compreensão, eu só quero saber a ideia daquela palavra que me interessa. Eu não vou ler o dicionário inteiro. Eu não vou ler como eu leio um livro normal, por exemplo, como eu leio um livro de ficção.
Gente, por hoje, sobre objetivos da leitura e níveis de compreensão, era isso. Muito obrigada por me acompanhar aqui. E alunos do FRS, tem tarefa para vocês fazerem lá no Moodle. Até mais!